Olá, nesta videoaula falaremos sobre o uso da calculadora científica e apresentaremos um modelo mais usado, um modelo mais simples que os alunos utilizam. Em vídeo anterior nós vimos o modelo da Casio FX82ES. Nesse modelo, nas suas configurações, ele vai apresentar dois modos de cálculo, que é o modo MAT e o modo linear. O modo MAT, as entradas dos cálculos ficam semelhantes às que se apresentam nos livros didáticos. Já o modo linear, as entradas elas vão ficar em uma única linha. A calculadora que nós vamos ver hoje ela é semelhante a um outro modelo da Casio, que é a FX82MS. Esse modelo é um modelo mais simples e é o modelo que é mais utilizado pelos alunos. Nesse modelo, nós vamos ter apenas o formato linear e devemos ter cuidado com a entrada dos cálculos nesse formato linear. Vamos ver alguns exemplos para ver os cuidados que devemos ter com a entrada desses valores. Vamos para esse primeiro exemplo aqui, raiz de 2 mais 3. Vamos utilizar aqui a calculadora FX82ES, que ela tem os dois modos. Vamos utilizar primeiramente o modo MAT. Então observe que quando eu coloco a raiz, fica bem tranquilo e basta eu digitar dentro da raiz 2 mais 3 e depois apertar o Enter. E se eu quiser em números decimais, basta apertar aqui o SD e pronto, está concluída a conta. Agora vamos fazer a mesma conta no formato linear. Então vamos mudar aqui Shift Setup, vamos escolher o 2, que é o formato linear, e aqui vamos colocar novamente raiz de 2 mais 3. Então quando eu coloco raiz já aparece um parênteses aqui, e daí eu coloco 2 mais 3, fecho o parênteses e aperto igual, vai dar o valor em decimal aqui, uma aproximação em decimal. A mesma coisa aqui eu vou entrar com raiz. Agora observe que não entra o parêntese, então como o meu argumento aqui tem mais de uma operação, eu vou ter que colocar parênteses. Então eu abro parênteses, coloco 2 mais 3, depois fecho parênteses e aperto igual. Agora observe, se eu quero fazer raiz de 2 e o resultado somar com 3, já fica diferente. Vamos voltar aqui para o formato linear dessa calculadora FX82ES. Então aqui eu vou colocar raiz de 2, aí eu fecho o parêntese, porque aqui eu tenho apenas raiz de 2, e depois eu mais 3, e vai dar igual aproximadamente 4,41. Agora aqui nessa outra calculadora, na mais simples, vamos colocar raiz de 2, e observe que aqui não precisa eu fechar e abrir e fechar parênteses, aí depois mais 3, o resultado aqui vai ser o mesmo. Então aqui é importante a gente verificar o seguinte: toda vez que o meu argumento tiver mais de uma operação, eu tenho que usar parênteses. Se ele tem apenas um número, não precisa eu usar parênteses aqui nessa calculadora. Tá, vamos para uma outra conta aqui, vamos para uma potência. Então aqui vai ser 3 elevado a 2 mais 3. E vamos passar a usar apenas a calculadora mais simples. Então aqui vai ficar 3, aí bem aqui o chapeuzinho é para elevar,
potência. E aqui, olha, como eu tenho mais de uma operação, né, tenho 2 mais 3 aqui, então eu tenho que usar parêntese, vai ficar 3 elevado a, abrindo parêntese, 2 mais 3, fecha parêntese, e aí o nosso resultado vai ser 243. Vamos para uma próxima aqui, que é a raiz quarta de 16. Aqui a entrada da raiz quarta de 16, a gente vai utilizar uma segunda função aqui que está em cima do chapeuzinho, em cima da potência. Então aqui o modo de fazer é o seguinte: a gente entra primeiro com o índice em 4 e depois eu entro com a segunda função aqui e depois com o que está dentro da raiz, que no caso é 16. Depois a gente dá igual, vai dar 2. Vamos para um próximo conjunto de exemplos aqui. Vamos ver a potências de 10. Essas potências de 10 são importantes na física e na química. E é em cima da tecla log aqui que aparece a potência de 10 como uma segunda função. Então vamos zerar aqui. Agora vamos colocar a potência de 10, vai ficar 10. Observe que o 10 é um pouco diferente, que aparece aqui no visor. E depois a gente coloca o expoente, que no caso é 6, aperta igual. E aí nós vamos ter o resultado. Vamos fazer agora 10 elevado a menos 6. Então, Shift para acessar a potência de 10. E aqui eu coloco, pode ser o menos aqui mesmo, menos 6. Aperto igual. Aqui o resultado apareceu na notação científica. Se eu quiser, aqui é porque ele está no modo normal 1. Então eu posso acessar os modos. Os modos a gente acessa por aqui. Esse primeira tela aqui é sobre o modo computacional, desvio padrão e regressão, não é isso que interessa. Equações, aperto mais uma vez, aqui os modos de ângulo, grau, radiano e grado. E aqui nós temos o modo fixo, o modo científico e o modo normal. Vou escolher o modo normal e vou escolher o modo normal 2 aqui. E observe que 10 elevado a menos 6 já aparece em forma de número decimal. Vamos para um próximo exemplo. Aí aqui nesse próximo exemplo nós temos e elevado a 3 menos 2. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: vai apertar a segunda função aqui, que é exponencial, né? E a gente vai acessar aqui com Shift log neperiano para aparecer o E. E aqui já está no ponto de eu colocar os expoentes aqui. Então aqui, como eu tenho mais de uma operação aqui no expoente, eu vou usar parênteses, vai ficar 3 menos 2 e fecho parênteses, que vai dar igual ao E elevado a 1, né, que é o número natural, o número neperiano. Observe que aqui não precisou eu colocar o expoente, assim como foi no caso da potência de 10. Então já está implícito que aqui é E elevado a 3 a menos 2. Se a gente tentasse colocar o expoente aqui, daria erro. Por exemplo, se eu for tentar escrever E elevado ao quadrado e for colocar o expoente aqui, vai dar um erro, tá? Justamente porque aqui quando eu coloco o E, ele já está indicando a potência aqui, no caso potência de 12, então vai ficar E ao quadrado, que vai dar aproximadamente 7,389. Uma outra observação é que se eu quero apenas o E, eu tenho aqui
como uma função, só que ela está em vermelho aqui, então eu tenho que digitar alfa e aparece apenas o E. Apertando igual aqui, nós vamos ter o número natural. Então, essa tecla é útil, por exemplo, se eu quiser escrever 1 dividido por E, por exemplo, isso aí vai dar igual a 0,3 aproximadamente. Na próxima conta vamos entrar com essas frações aqui, com essa soma de fração. Então aqui para entrar com a fração eu vou usar essa tecla, só que eu vou entrar primeiramente aqui com o numerador, que é o 5. Depois aperto essa tecla aqui das frações e observo que já aparece o símbolo. Depois eu entro com o denominador. Aí depois a gente soma com a segunda fração. Então vai ficar 7, a tecla aqui da fração e depois o denominador. Isso aí vai dar igual. Aqui observe que deu uma fração mista. Aqui é 4 inteiros e 5 sextos. Se eu quiser escrever em decimal, eu aperto novamente a tecla aqui das frações. E se eu quiser voltar, aperto novamente. Agora, se eu quiser escrever essa fração mista em forma de fração, eu entro com a tecla Shift e a tecla de fração aqui, aí fica 29 sextos. Então, esses são alguns dos cuidados que devemos ter ao entrar com cálculos na calculadora. Em outros vídeos daremos mais dicas sobre o uso da calculadora científica.